Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre direito do consumidor na internet. O direito do consumidor e o mundo virtual. A internet, ela chegou no Brasil em meados da década de 90, após a edição e vigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E, portanto, o comércio eletrônico, as relações comerciais na internet sequer existia. E exatamente por isso devemos ter hoje maneiras de reagir juridicamente contra as novas formas de agressão aos direitos do consumidor, sobretudo diante do marketing agressivo que se tem nas redes e também diante da escassa informação veiculada pelos fornecedores virtuais. Como que nós definimos a internet? A internet, ela é a conexão entre protocolos conhecidos como IPs. Esse IP, ele permite que as investigações descubram ou tentem descobrir de onde partiram certas postagens na rede. Então, é um endereço aí virtual. Por exemplo, hoje os serviços bancários, os serviços de turismo, os modos de deslocamento na cidade, as compras em geral, música, cultura, educação, praticamente todas as áreas de relações sociais sofreram mudanças fortes com o efetivo ingresso da internet em nossas vidas. A tecnologia, ela veio reduzir os custos operacionais dos deslocamentos, ela interliga pessoas, comunidades, ela diminui o uso do papel, a necessidade de você estocar fisicamente os documentos, né? Hoje temos aí o processo eletrônico, né? Os processos judiciais eletrônicos. Então, as gerações que cresceram e foram educadas longe do mundo digital, elas não se sentem hoje confortáveis com a fuga do papel, mas elas precisam sentir que existe hoje essa realidade e a desmaterialização é uma tendência irreversível no mundo virtual. Então, é isso que temos que entender, que a internet veio para ficar e alterar as relações pessoais e as relações jurídicas. Então, temos o exemplo de novos serviços que são oferecidos aí como sites de compra coletiva, que reservam hotéis e comparam aí os respectivos preços, sites que aproximam pessoas para compras e trocas de produtos, né, que oferecem financiamento. Então, uma gama de serviços hoje pela internet. A lista é imensa, né? Pessoas e negócios hoje se conectam com apenas um clique no mundo digital. E isso veio adentrar no direito, porque as relações hoje elas são virtuais. Cabe então ressaltar como que o mundo virtual está entrando no nosso direito do consumidor. Cabe ressaltar primeiro o risco da atividade do fornecedor. Tá? Porque quem fornece um produto, quem fornece um serviço, tem um risco aí da atividade, ele deve responder pelos danos conexos a esta atividade proveniente de atos de terceiros. Seja como for, há no direito digital um forte componente de autorregulamentação, como se pode notar no combate aos spams, também em caso de mensagens ofensivas na internet, ocasião em que cabe aos provedores aí, uma vez avisados, retirar da rede essas mensagens ofensivas, né? O STJ tem decisões que o provedor ele responde solidariamente com o ofensor
Se esse provedor for avisado das mensagens ofensivas, ele não retirá-las em 24 horas. As empresas que fornecem produtos ou serviços pela internet, elas respondem objetivamente, ou seja, sem culpas, de acordo com o artigo 14 e o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mesmo que o Código de Defesa do Consumidor ele teve vigência antes do surgimento da internet, as regras do Código de Defesa do Consumidor, elas perfeitamente se amoldam, se adequam hoje às relações virtuais, ao direito digital. As normas, elas cabem ali. Então, por exemplo, esses fornecedores, eles respondem objetivamente pelos danos que os consumidores sofrem em razão de uma transação ali mal realizada no mundo virtual. Poderá haver a inversão do ônus da prova, de acordo até com a regra do artigo 6º, inciso 8º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pode ser usado como argumento de reforço a teoria do risco, que está lá no Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, a teoria do risco, seja a teoria do risco-proveito, né, o aproveitamento de quem fornece aí o produto ou serviço, a teoria do risco criado, ou a teoria do próprio risco da atividade. Um exemplo disso é quando há um problema de criptografia dos dados enviados, né, pelo consumidor à empresa fornecedora. E o que acontece? Essa empresa responde objetivamente pelos danos aí sofridos por esse consumidor. Digamos que os dados foram captados e usados por terceiros em fraudes. Então a empresa fornecedora responde aí objetivamente, sem culpa, por essa fraude perpetrada por esse terceiro. Há também uma solidariedade, né, entre todos os participantes da cadeia de fornecimento aí, de fornecimento de produtos ou serviços, de acordo com o artigo 18, 19, o artigo 25 e o 34 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Os sites de compras, né, pela internet, eles respondem pelos danos sofridos no uso do produto e serviço adquirido através deles. Eles respondem. Quase sempre os produtos ou serviços são adquiridos através de um contrato de adesão. E o que é o contrato de adesão? O consumidor ele apenas vai aderir aos termos, ele não pode modificar as cláusulas ali naquele contrato. Ou ele adere ou ele não contrata. É um contrato já pronto, um contrato que vem pronto, as cláusulas já estão prontas, né? O contrato, ou ele adere àquelas regras, ou não, ele não pode modificar as cláusulas contratuais ali, certo? Só que nós temos que também entender que se houver uma quebra do equilíbrio ali substancial entre as prestações, as cláusulas elas são nulas e o consumidor ele poderá solicitar a modificação de prestações desproporcionais, apesar de ser aí um contrato de adesão. Certo? Ele pode rever essas cláusulas, só modificá-las no momento da contratação, não. Somente depois, se verificar aí uma quebra do equilíbrio substancial entre as prestações. São nulas as cláusulas que exonerem ou mesmo atenuem a responsabilidade das empresas de comércio eletrônico, de acordo com o artigo 51. Então você pode usar o artigo 51, inciso 1 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor no comércio eletrônico, no comércio virtual, tal como acontece no mundo físico, convencional, né? Por exemplo, um estabelecimento lá, um shopping center, coloca: este estabelecimento não se responsabiliza pelos furtos ocorridos no interior do estacionamento. Isso daí é uma cláusula nula, é uma cláusula abusiva. É a mesma coisa que não existir aquela cláusula, porque responde sim. Responde sim. O mesmo vale para o mundo digital.
Se houver cláusula que atenue ou exonere a responsabilidade do fornecedor, essa cláusula é nula. Então, considera-se não escrita qualquer disposição nesse sentido. Esteja nas condições gerais dos contratos firmados pelo consumidor, esteja em uma espécie de janelas de publicidade que aparece no site, ou mesmo na própria configuração principal ali do site, na publicidade. Porque a publicidade feita pela internet, ela tem força vinculante, ela vincula, né? Ela vincula. Então, os deveres de informações são particularmente gravosos em relação aos fornecedores de produtos ou serviços. Importante ainda lembrar que nas compras realizadas pela internet, o consumidor ele tem prazo de 7 dias aí para desistir da compra, e é um direito de desistência que não precisa ser motivado. Ele não precisa motivar, ele não precisa justificar por que está desistindo, a teor do artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É o famoso direito de arrependimento, que nós gravamos inclusive vídeos anteriores falando disso. Então, fica aí este vídeo para você, falando sobre direito do consumidor no mundo digital, na internet. Tá ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Continue aqui acessando o nosso blog Articulando a Legalidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro.